A paz do Senhor Jesus, meus amados irmãos, estamos aqui uma vez mais para a nossa leitura diária da Bíblia e hoje nós estaremos lendo os capítulos 17 e 18 do livro de Atos dos Apóstolos. Lembrando sempre que a versão que usamos, ao meio da revista, é atualizada. E hoje, infelizmente, nós vamos ter de fundo aí um barulhinho aí de um cortador de grama, né? Mas dá pra gente ouvir, né, irmãos? A palavra de Deus, tá bem? Vamos lá então. Capítulo 17. Tendo passado por Anfílopes e Apolônia, chegaram a Tessalônica, onde havia uma sinagoga de judeus. Paulo, segundo o seu costume, foi procurá-los e por 3 sábados arrazoou acerca das Escrituras, expondo e demonstrando ter sido necessário que o Cristo padecesse e ressurgisse dentre os mortos. E dizia ele, é o Cristo Jesus que vos anunciamos. Alguns deles foram persuadidos e unidos a Paulo e a Silas, bem como numerosa multidão de gregos piedosos e muitas distintas mulheres. Os judeus, porém, movidos por inveja, trazendo consigo alguns homens maus dentre a malandragem, ajuntando a turba, alvoroçaram a cidade, assaltando a casa de Jasson, procuravam trazê-los para o meio do povo. Porém, não os encontrando, arrastaram Jasson e alguns irmãos perante as autoridades, clamando, estes têm transtornado o mundo e chegaram também aqui, os quais Jasson hospedou, todos estes procedem contra os decretos de César, afirmando ser Jesus outro rei. Tanto a multidão como as autoridades ficaram agitadas ao ouviram essas palavras, contudo soltaram Jasson e os mais, após terem recebido deles fiança estipulada. E logo durante a noite os irmãos enviaram Paulo e Silas para Bereia. Ali chegados, dirigiram-se à sinagoga dos judeus. Ora, estes de Bereia eram mais nobres do que os de Tessalônica, pois receberam a palavra com toda avidez, examinando as Escrituras todos os dias para ver se as coisas eram assim, se de fato as coisas eram assim. Por isso, com isso, muitos deles creram, mulheres gregas de alta posição e não poucos homens, mas logo que os judeus de Tessalônica souberam que a palavra de Deus era anunciada por Paulo também em Bereia, foram para lá excitar e perturbar o povo. Então, os irmãos promoveram sem sentença a partida de Paulo para os lados do mar. Porém, Silas e Timóteo continuaram ali. Os responsáveis por Paulo levaram-no até Atenas e regressaram, trazendo ordem a Silas e a Timóteo para que o mais depressa possível fosse ter com ele. Enquanto Paulo os esperava em Atenas, o seu espírito se revoltava em face à idolatria dominante na cidade. Por isso, disertava na sinagoga dos judeus e os gentios piedosos, também na praça todos os dias entre os que se encontravam ali. E alguns dos filósofos, epicureus e estoicos, contendiam com ele, havendo quem perguntasse, o que quer dizer esse tagarela? E outros diziam, parece ser pregador de deuses estranhos, pois pregava a Jesus e a ressurreição. Então, tomando consigo, o levaram a Areópago, dizendo, poderemos saber dessa nova doutrina, é essa que ensinas? Posto que nos trazes aos ouvidos coisas estranhas, queremos saber o que vem a ser isso, pois todos em Atenas e estrangeiros residentes de outra coisa não se cuidavam, senão dizer e ouvir últimas novidades. Então Paulo, levantando-se no meio do Areópago, disse, senhores atenienses, em tudo vejo-os acentuadamente religiosos, porque passando e observando os vossos objetos de culto, encontrei também um altar no qual está escrito, ao Deus desconhecido. Pois este que adorais sem conhecer é precisamente aquele que eu vos anuncio. O Deus que fez o mundo e tudo que nele existe, sendo ele Senhor do céu e da terra, não habita em santuários feitos por mãos humanas, nem é servido por mãos humanas como que se de alguma coisa precisasse, pois ele mesmo é quem dá a vida, a respiração e tudo mais. E de um só, ele fez toda a raça humana para habitar sobre a face da terra, havendo fixado tempos previamente estabelecidos e os limites da sua habitação, para buscarem a Deus, e se porventura tateando o possam achar, bem que ele não está distante de cada um de nós, pois nele vivemos, nos movemos e existimos, como alguns de vossos poetas têm dito, porque dele também somos geração. Sendo, pois, geração de Deus, não devemos pensar que a divindade é semelhante a ouro, a prata, a pedra, talhados pela arte e pela imaginação do homem. Ora,
Não levou Deus em conta os tempos da ignorância. Porém, notifica aos homens todos, em todas as partes, que se arrependam, porquanto estabeleceu um dia em que há de julgar o mundo com justiça por meio de um varão que destinou e acreditou diante de todos, ressuscitando dos mortos. Quando ouviram falar de ressurreição dos mortos, uns escarneceram e outros diziam: a respeito disso te ouviremos em outra ocasião. A essa altura, Paulo se retirou do meio deles. Houve, porém, alguns homens que se agregaram a ele e creram. Entre eles estavam Dionísio, o Areopagita, uma mulher chamada Dâmaris, e com eles outros mais. Irmãos. Agora nós vamos aqui para o capítulo de número 18. Depois disso, deixando Paulo Atenas, partiu para Corinto. Lá encontrou um certo judeu chamado Áquila, natural do Ponto, recentemente chegado da Itália, com Priscila, sua mulher, em vista ter Cláudio decretado que todos os judeus se retirassem de Roma. Paulo aproximou-se deles e, posto que eram do mesmo ofício, passou a morar com eles e ali trabalhava, pois a profissão deles era fazer tendas. E todos os sábados discorria na sinagoga, persuadindo tanto judeus como gregos. Quando Silas e Timóteo desceram à Macedônia, Paulo se entregou totalmente à palavra, testemunhando a judeus que o Cristo é Jesus. Opondo-se a eles e blasfemando, sacudiu Paulo as suas vestes e disse: sobre a vossa cabeça o vosso sangue, eu dele estou limpo, e desde agora vou para os gentios. Saindo dali, entrou na casa de um homem chamado Tício, o justo, que era temente a Deus. A casa era contínua à sinagoga, mas Crispo, o principal da sinagoga, creu no Senhor e toda a sua casa. Também muitos dos coríntios, ouvindo, criam e eram batizados. Teve Paulo à noite uma visão em que o Senhor lhe disse: não temas, pelo contrário, fala e não te cales, porquanto eu estou contigo, e ninguém ousará fazer-te mal, pois tenho muito povo nessa cidade. E ali permaneceu 1 ano e 6 meses, ensinando entre eles a palavra de Deus. Quando, porém, Gálio era procônsul da Acaia, levantaram-se os judeus concorrentes contra Paulo e o levaram ao tribunal, dizendo: este persuade a homens a adorar a Deus por todo o contrário à lei. Ia Paulo falar quando Gálio declarou aos judeus: se fosse com efeito alguma injustiça ou crime de maior gravidade, ó judeus, de razão atendei-vos, ou seja, ele iria atendê-los, né? Mas se é questão de palavra, de nomes, da vossa lei, tratad disso vós mesmos, eu não quero ser juiz dessas coisas. E os expulsou do tribunal. Então todos agarraram a Sóstenes, e o principal da sinagoga, e o espancaram diante do tribunal. Gálio, todavia, não se incomodava com essas coisas. Mas Paulo, havendo permanecido ali ainda muitos dias, por fim despedindo-se dos irmãos, navegou para a Síria, levando em sua companhia Priscila e Áquila. Depois de ter raspado a cabeça em Cencreia, porquanto tomaram voto. Chegados a Éfeso, deixou ali ele, porém, estando na sinagoga, pregava aos judeus, rogando-lhes que permanecesse ali mais algum tempo. Não acedeu, mas despedindo-se disse: se Deus quiser, voltarei a vós outros. E, embarcando, partiu de Éfeso, chegando a Cesareia, desembarcou subindo a Jerusalém, e tendo saudado a igreja, desceu para Antioquia. Havendo passado ali algum tempo, saiu, atravessando sucessivamente a região da Galácia e da Frígia, confirmando todos os discípulos. Nesse meio tempo, chegou a Éfeso um judeu natural de Alexandria chamado Apolo, homem eloquente e poderoso nas Escrituras. Ele era instruído no caminho do Senhor, sendo fervoroso de espírito. Falava e ensinava com precisão a respeito de Jesus, conhecendo apenas o batismo de João. Ele, pois, começou a falar ousadamente na sinagoga. Ouvindo, porém, Priscila e Áquila, tomaram consigo e com mais exatidão lhe expuseram o caminho de Deus. Querendo ele percorrer a Acaia, animaram-os os irmãos a escreveram aos discípulos para que o receberem. Tendo chegado, auxiliou muito aqueles que, mediante a graça, haviam crido, porque com grande poder convencia publicamente os judeus, provando por meio das Escrituras que o Cristo é Jesus. Então, meus irmãos, episódios aqui, né? Da segunda e início dos episódios da terceira viagem missionária do apóstolo Paulo. Então a gente vai ver aqui vários eventos, Paulo em Corinto,
Paulo em várias cidades, né? Paulo com sua comitiva, né? A gente vê aqui a personagens importantes, né, no livro de Atos, como por exemplo o casal Áquila e Priscila, né? Que uma igreja se reunia em sua casa, Apolo, que era um varão eloquente, poderoso nas escrituras. Enfim, é isso aí, meus irmãos. Relatos aí da segunda e da terceira viagem missionária do apóstolo Paulo. Obrigado por assistir mais esse vídeo. Deixe aí o seu joinha para que o YouTube considere o conteúdo como relevante. Tá? Que os irmãos possam se inscrever no canal, ativar o sininho de notificação, possam também compartilhar esse vídeo, irmãos, para que mais pessoas sejam alcançadas. E claro, em primeiro lugar, leiam a palavra de Deus.